O general do Exército Girão revelou que o ministro do Superior Tribunal Militar, relator do processo contra o ministro Alexandre de Moraes, viu indícios de crimes cometidos pelo magistrado com o conluio do atual comandante do Exército, que teria facilitado o emprego de militares da ativa para servir ao Supremo Tribunal Federal em ordens específicas, do qual o setor de inteligência do Exército tem informações de que teria generais recebendo por fora, o que se configura pagamentos de propinas para ter autorizado a cooptação de oficiais do Exército pelo Poder Judiciário. O processo movido pelo general Décio Luiz Chons, chefe do setor de inteligência, contra Moraes pelos crimes de coação de militares da ativa, após o comandante do Exército colocar à disposição do ministro do Supremo militares que estariam sendo forçados a cumprir ordens do STF. Uma debandada de militares da força pediu para sair após ameaças de serem forçados a cumprir ordens do ministro do Supremo. A alegação de que o comandante Paiva, através de conluios com membros do Poder Judiciário, é fortíssima, visto que há relatos de militares que o comandante do Exército teria recebido um malote contendo milhões em dinheiro vivo. O ministro do STF, que conseguiu tomar para si a Polícia Federal, que virou milícia particular de Moraes, o ministro quer agora cooptar militares das Forças Armadas, alegando que não são poder moderador, mas que devem ser submissos às ordens das excelências do STF, bem como disse o atual comandante da Força Aérea Brasileira, nomeado por Lula, do qual está sendo acusado de receber propinas, após surgirem denúncias de que o tenente brigadeiro Marcelo Cândice Damasceno teria recebido propina para colocar à disposição a Marinha do Brasil nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O ministro do STM, Lorival Carvalho, foi extremamente preciso quando pediu que o setor de inteligência do Exército investigasse ainda mais quais generais estariam envolvidos com políticos e pessoas do Poder Judiciário. Para o ministro do STM, é evidente que estamos diante de um grande caso de corrupção envolvendo as instituições. Um único ministro que quer tomar de assalto as Forças Armadas, manobrando para punir pessoas que combatem a corrupção. A justiça brasileira, logo no começo deste ano, com a chegada desse governo corrupto, liderado por alguém que é apontado como chefe de quadrilha, já mandou que fosse devolvido aos líderes de facção criminosa milhões apreendidos em operações da Polícia Federal nesses últimos 4 anos. O general Girão, que deu fortes declarações sobre o ministro Alexandre de Moraes ter armado um esquema com generais apontados como traidores por suspeita de repasses milionários de propinas, após levantar a suspeita de que houve vários pagamentos para que os atuais comandantes das Forças Armadas fossem para o lado do STF. De acordo com o general do Exército Girão, Lula prometeu às Forças Armadas 100% à disposição dos ministros do Supremo, enquanto vários escândalos de corrupção estão acontecendo neste exato momento no governo do ex-presidiário. O general Décio Luiz Chons, que foi cotado para assumir o comando do Exército, enviou um ofício para a Justiça Militar de que o Departamento de Segurança do Exército descobriu que alguns generais participaram de reuniões secretas com o ministro Alexandre de Moraes, entre eles o general comandante do Sudeste, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que seria amigo pessoal de Alexandre de Moraes. E de acordo com fontes ligadas ao próprio general, Alexandre teria oferecido o comando do Exército, atuando como se fosse um advogado do ex-presidiário, citando no pedido de prisão os ministros do STM a participação de Moraes em reunião secreta com o comandante do Sudeste, ao ter sido favorecido para comandar o Exército Brasileiro em 2023. De acordo com o general Décio Luiz, que denunciou o comandante do Sudeste para o STM, havendo que o encontro secreto de Moraes com Paiva estaria sendo para negociar uma possível indicação de Ribeiro Paiva para comandar do Exército. Acontece que Alexandre, além de ter beneficiado o ex-presidiário, também virou advogado do petista em negociatas como esta. Se for condenado pelo STM, o militar comandante Paiva será punido por traição. E o Código Penal Militar é muito claro: a punição para atos de traição é a morte. Após muitas das vezes em que Moraes usou o cargo para perseguir opositores, acusações em que ligam o ex-presidiário a um esquema de pagamentos de propina a membros do Poder Judiciário, acusações
acusações de formação de quadrilhas e subornos. O general tomou uma posição mais séria em relação ao ministro, de acordo com o comandante do exército. Agora cabe às Forças Armadas Moraes seja punido para que não continue atentando contra a democracia após tomar de assalto a justiça brasileira. O general do exército e atual deputado federal Girão pediu uma convocação dos membros das Forças Armadas para a situação gravíssima do qual o ministro do Supremo está agindo para tomar de assalto as Forças Armadas, assim como bem fez com a Polícia Federal após ter dado a chave do Brasil para um ex-presidiário, permitindo assim que a corporação fosse rebaixada ao posto de milícia particular do senhor ministro Alexandre de Moraes. Agora o ministro tenta cooptar militares das 3 instituições, de acordo com o general Girão, que revelou a intenção do ministro também de fechar o parlamento, assim como Pedro Castilho tentou fazer no Peru, mas como o ministro não é nada burro, precisará do apoio das Forças Armadas para terminar de assaltar as instituições e continuar seu reinado de terror, cometendo todo tipo de atrocidade, mesmo que tenha motivos e evidências comprovando as práticas criminosas do ministro do Supremo. O general Girão, que apoiou a decisão do chefe do setor de inteligência do exército, o general Décio Luiz Chons, após ter notificado o ministro relator do processo contra Moraes no STM, o general Lorival Carvalho, por esquemas envolvendo a alta cúpula do exército brasileiro comandada pelo general Tomás Paiva, com políticos e membros do poder judiciário. O general Décio coletou evidências de crimes cometidos pelo comandante do exército e o ministro do Supremo, após o general Décio ter flagrado ilicitudes no emprego de militares para cumprir ordens específicas de ministros da Suprema Corte, autorizada pelo comandante Paiva, que permitiu ao Supremo Tribunal Federal cooptar militares. O general revelou que o comandante teria recebido propinas para colocar à disposição do Supremo Tribunal militares com a finalidade de servir aos ministros do Supremo. O general do Superior Tribunal Militar, Lorival